Nesse vídeo você vai descobrir, primeiro, os principais riscos associados à terapia cognitivo-comportamental e em quais contextos eles podem surgir. 2. Casos reais que levantaram alertas sobre a utilização inadequada da TCC. 3. Como evitar os erros mais comuns da terapia cognitivo-comportamental. 4. Estratégias essenciais para garantir que a TCC seja sempre aplicada de forma ética e eficaz. 5. A relação entre a TCC e efeitos colaterais emocionais que ninguém te conta. E 6. O que dizem as pesquisas sobre os limites e desafios da terapia cognitivo-comportamental. Ah, e ainda tem o 7. A resposta definitiva para a pergunta: a TCC pode, de fato, ser perigosa? Se você quer entender os reais impactos da TCC, tanto os positivos quanto os possíveis riscos, este vídeo é para você. Nós vamos juntos desvendar essa questão. Portanto, prepare-se para um vídeo extenso e completo sobre o assunto, tudo bem? Bom, primeiro que tudo, deixe me apresentar. Eu sou Fernando Dias, ex-psicólogo por decisão própria e, como sempre, no final do vídeo eu te digo o porquê, e terapeuta cognitivo-comportamental. E este é o canal Viver de TCC, onde nós falamos tudo sobre a terapia cognitivo-comportamental para um público super fiel, oferecendo conteúdos ricos para psicoterapeutas, psicólogos, médicos e todos os interessados em saúde mental. E eu sou o Guilherme, aquele cara que sempre aparece do nada para questionar, interromper e às vezes até ajudar. O meu papel aqui é tipo o de fazer as perguntas que você talvez quisesse fazer e soltar umas provocações de vez em quando. E eu sempre arranco umas respostas mais claras do Fernando, pode ter certeza. Às vezes eu só atrapalho mesmo. Exatamente, pessoal. Principalmente a parte de que ele atrapalha bastante, viu? Vamos ver se hoje ele se comporta. E vamos começar sobre o primeiro tópico desse assunto, que é os principais riscos associados à terapia cognitivo-comportamental. Eles existem? E se sim, em quais contextos eles podem surgir? Bem, em primeiro lugar, todos nós sabemos que a TCC é uma das abordagens mais eficazes no tratamento dos transtornos mentais e que isso ninguém discute, certo? No entanto, como qualquer intervenção psicológica, ela não está isenta de riscos. E aqui está um ponto em que muitos evitam falar. A TCC, quando ela é mal aplicada ou mal utilizada, sem considerar o contexto do paciente, por exemplo, ela pode trazer efeitos indesejados? Bem, isso porque um dos principais riscos acontece quando psicólogos inexperientes ou terapeutas recém-formados se tornam excessivamente focados nos conceitos técnicos e perdem a sensibilidade para o lado humano do paciente. E isso é muito comum quando nós estamos atendendo os nossos primeiros pacientes, viu? E como se trata de uma terapia muito estruturada, nós terminamos muitas das vezes nos centrando na estrutura e na aplicação técnica e negligenciando a aliança terapêutica e, portanto, negligenciando a dimensão emocional do paciente. E aqui eu vou te dar um exemplo. Imagina a história de um paciente com trauma profundo. Se o terapeuta aplicar as técnicas como a reestruturação cognitiva de forma rígida, por exemplo, e direta, sem validar as emoções da pessoa antes, o que pode acontecer? O paciente pode se sentir invalidado, incompreendido e até reviver traumas de forma intensa e, em alguns casos, até abandonando a terapia, que aliás é uma das coisas que eles mais fazem, não é verdade? Isso porque no começo você é sempre um estranho para o seu cliente. E até que você se transforme num confidente de confiança, muitas técnicas e abordagens devem definitivamente serem postergadas, tá bem? Um exemplo disso é o famoso fenômeno do autoquestionamento excessivo, que surge em pessoas com muita sensibilidade. Significa o seguinte, que a TCC, como nós sabemos, ela ensina o paciente a desafiar os seus pensamentos, só que quando isso não é feito baseado na confiança criada primeiro, pode gerar uma espécie de hiper-autoconsciência angustiante, o que significa que algumas pessoas começam a analisar cada pensamento que tem, buscando evidências o tempo todo, o que em situações de ansiedade e sem a devida compreensão do estágio em que elas estão, ou do estágio em que se encontra o paciente, e também sem o acolhimento necessário, isso pode levar a uma espiral de ansiedade ainda maior para ele. Mas você consegue compreender isso? Pois é. E um exemplo do que eu estou falando
falando é que em transtornos mais severos, como a depressão profunda, por exemplo, onde a tentativa de modificar os pensamentos negativos muito imediatamente pode gerar um efeito paradoxal, é algo que frequentemente acontece. Isso porque, em alguns casos, o paciente pode sentir que os seus sentimentos estão sendo corrigidos ao invés de compreendidos pelo terapeuta. E isso pode aumentar a sensação de culpa e invalidar a dor que ele já está sentindo. Você compreendeu? Ou seja, a sua intenção é ajudar o cliente, mas você acaba obtendo o resultado completamente oposto. Agora, talvez você esteja se perguntando, então quer dizer que a TCC pode fazer mal? Olha, a resposta não é tão simples e eu já vou te explicar melhor daqui a pouquinho sobre isso. Mas antes, é importante entender que esses riscos não significam que a terapia é ruim, tá? Eles só mostram pra gente que qualquer ferramenta poderosa precisa ser usada com muito cuidado e adaptação. E sobre essa adaptação e essa maneira correta, eu já vou te contar um caso real que ilustra exatamente como nós devemos agir nesse ponto. Sendo que antes, deixa eu fazer uma pequena publicidade para você. É que eu possuo um curso pago, bem baratinho, chamado de Introdução Prática à Terapia Cognitivo-Comportamental. E você deve comprar para me ajudar. Isso porque é com ele que eu patrocino o canal. E eu te garanto que o curso ele custa mais barato que um cinema, cujo filme tem menos de 2 horas, enquanto o curso tem 7 horas. E se você clicar no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo, você ainda vai direto assistir a 4 aulas grátis do curso que está super bem avaliado e ainda por cima hospedado na maior plataforma de cursos online do mundo, tá bom? Então corre lá e vamos nos ajudar juntos, tá bem? Agora sim, vamos falar do ponto 2, os casos reais que podem levantar alertas sobre o uso inadequado da TCC. E fica ligado com relação a eles. Antes, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está gostando do vídeo, lembra de dar like e se inscrever no canal, porque, como você já percebeu, eu tô tentando ser um youtuber, tá legal? E obrigado. Então vamos continuar. Até aqui, nós já concordamos que a TCC, apesar de ótima, quando ela é aplicada sem o devido cuidado, ela pode trazer sim algumas consequências inesperadas. Portanto, lá vão os casos que levantaram alertas importantes sobre o uso inadequado das TCC. O primeiro exemplo que foi o seguinte: podia um paciente com um transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, o TEPT, né, que ao iniciar a terapia ele foi submetido à reestruturação cognitiva logo nas primeiras sessões. E o terapeuta, acreditando estar ajudando o paciente, começou a desafiar os pensamentos dele sem antes criar um espaço seguro para que ele pudesse expressar suas emoções. E o resultado foi que o paciente se sentiu como se estivesse completamente invadido e ele começou a reviver cenas traumáticas de forma intensa e, em vez de melhorar, ele acabou, na verdade, foi se sentindo pior com o tratamento. Você compreende o quanto nós temos que ter paciência no manejo clínico? Pois é. Outro caso que eu tenho para te contar, ele envolve um paciente de transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, de TOC, né, onde o terapeuta ele aplicou a técnica de exposição com prevenção de resposta, a EPR, que aliás é uma das mais eficazes e indicadas para o TOC na TCC. Mas só que ele fez isso de forma abrupta demais e sem o devido preparo que eu te falei. O que aconteceu foi que o paciente tinha obsessões severas relacionadas à contaminação e ele foi incentivado logo de imediato a tocar em superfícies consideradas sujas, assim, meio que logo de cara, sem que houvesse uma construção gradual e tolerância nesse paciente ao evidente desconforto que ele ia sentir. O que aconteceu foi que o impacto nele foi tão intenso que a ansiedade dele disparou a níveis insuportáveis, o que acabou fazendo que ele entrasse num estado de pânico generalizado e, obviamente, interrompesse o tratamento. Agora, o mais curioso é que alguns dos estudos da literatura, como, por exemplo, estudos encontrados na Scientific Electron Library Online, que inclusive é brasileira, né, apontam que, em certos contextos, a aplicação equivocada da TCC pode até reforçar crenças disfuncionais ao invés de enfraquecer essas crenças. E olha só, um exemplo foi relatado num estudo de caso que envolvia um paciente com baixa autoestima severa, onde o terapeuta seguiu o protocolo clássico e começou a desafiar os pensamentos automáticos negativos desse paciente de primeira. Só que o paciente não estava preparado para isso. E ele começou a ver o próprio sofrimento que ele tinha como uma fraqueza e interpretou que a terapia era um reforço de que ele estava, na verdade, uma pessoa ainda mais inadequada. Ou seja, a intenção do terapeuta era boa, mas o efeito foi completamente o oposto ao esperado, você percebeu? Portanto, esses casos, eles deixam um alerta claro. Não basta aplicar, e sim atender o paciente. E entender ele também, com empatia. Você compreende?
entendeu? A TCC só funciona quando há um equilíbrio entre a estrutura e o acolhimento. Você captou essa compreensão? Agora, se você achou esses exemplos meio preocupantes, segura aí porque no próximo ponto eu vou te mostrar exatamente como evitar esses erros e garantir que a TCC seja sempre aplicada da forma eficaz e ética, tá bom? Culpa do terapeuta que já chega na voadora, né? Tentando mudar o paciente de uma paulada só. Eu é que não faço isso. Eu sou, sim, muito acolhedor e empático. Tomo até uma cerveja se for necessário. Então vamos para o terceiro ponto dos 7 pontos que eu te prometi. Como evitar os erros mais comuns que podem comprometer o sucesso na terapia? O negócio é o seguinte, o segredo essencial desse tópico é manter a sensibilidade para avaliar muito bem o momento certo de introduzir cada uma das técnicas. Porque apesar do conjunto estruturado de intervenções do TCC, o terapeuta não pode seguir simplesmente um roteiro engessado, você compreende? Antes de desafiar crenças disfuncionais, o paciente precisa estar pronto para isso. Se ele ainda está se sentindo vulnerável, invalidado ou sem confiança, partir direto para essa reestruturação cognitiva pode gerar até um reforço a pensamentos negativos para ele. Portanto, não construir uma aliança terapêutica sólida antes de aplicar qualquer técnica que seja mais desafiadora é a receita para o fracasso. O que quer dizer que, se o paciente não se sente seguro com o terapeuta, ele não vai comprar a ideia de que questionar os seus pensamentos vai poder ajudá-lo. E sem essa base, a terapia pode parecer para ele só uma espécie de exercício frio de lógica, ao invés de um espaço de transformação real. Você compreendeu? E olha que se você quer saber como criar uma aliança terapêutica de uma maneira correta com o seu paciente, tem esse vídeo aqui, que você pode clicar mais ou menos por aqui assim, ó, que trata sobre esse assunto. Mas espera lá, clica depois, não vai assistir esse vídeo agora, porque por enquanto vamos continuar, lembrando que a terapia ela não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona lenta e que o paciente ele é neófito, ou seja, ele precisa geralmente de um bom tempo para assimilar cada passo dessa terapia. Tem mais algum erro frequente e complicado cometido por terapeutas iniciantes, Fernando? Muitos, Guilherme. E um dos mais frequentes deles é o de achar que a técnica por si só resolve tudo. E olha que não resolve, viu? A TCC, baseada em evidências que nós conhecemos, só funciona porque a sua estrutura, que é bastante clara, nunca deve subestimar o julgamento clínico e a sensibilidade do terapeuta. E a adaptação ao paciente de uma terapia é o que faz toda a diferença entre um processo bem-sucedido ou frustrante. E é por isso que você deve estar se perguntando, mas então, qual é o jeito certo de aplicar a TCC de forma eficaz na prática e com ética? Bom, é isso que nós vamos ver agora mesmo. Ok, lembrando que esse é o ponto 4 dos 7 pontos que eu te prometi, tá bom? Acontece que, quando nós estamos na universidade ou em qualquer curso de formação, é muito comum nós buscarmos memorizar diversos protocolos e, por isso, nos primeiros atendimentos nós acabamos nos focando numa espécie de cliente imaginário. Enquanto que a resposta correta não é essa, e é assim detectar o que faz cada paciente, na verdade, único. E que forma nós podemos fazer para adaptar a abordagem de maneira específica a ele. Por exemplo, eu tinha uma paciente, que eu vou usar o nome fictício de Mariana, de 26 anos, que ela chegou com um quadro de depressão severa e autoestima extremamente baixa. Durante o momento de anamnese, ficou claro para mim que ela carregava uma crença central muito forte de que ela era inadequada e que nunca ela seria boa o suficiente, independentemente do que ela fizesse. Ora, o seu histórico clínico incluía anos de críticas constantes dos pais e relacionamentos abusivos que reforçavam essa visão distorcida que ela já tinha dela. Acontece que, seguindo os protocolos da TCC, a abordagem tradicional, ela ia indicar que eu iniciasse exatamente com a reestruturação cognitiva, logo nas primeiras sessões, assim que eu pudesse, ajudando a Mariana a desafiar esses pensamentos disfuncionais com evidências mais racionais, não é verdade? E foi, evidentemente, isso que eu fiz. Só que, mais pra frente, eu descobri que eu introduzi esse processo muito cedo, o que fez que ela passasse a reagir com ainda mais autocrítica. Ao invés de ela contestar suas crenças, a Mariana, na verdade, ela começou a sentir até que ela estava falhando na terapia.
falhando ou não conseguia enxergar a ela mesma de forma diferente. Foi aí que eu entendi que insistir nesse caminho, naquele momento, só ia reforçar a crença negativa dela. Você compreendeu? Então, eu mudei a abordagem e passei a focar primeiro na validação emocional e na construção da aliança terapêutica. E durante algumas sessões, nós utilizamos estratégias de aceitação e de autocompaixão antes de entrar na modificação cognitiva verdadeira. Nós trabalhamos com exercícios que mostravam que ela tinha o direito de se sentir da forma que se sentia e que a dor dela não era um sinal de fraqueza, mas era um sinal de uma história difícil que ela precisava ressignificar, mas no tempo correto. Além disso, eu contei para ela diversos casos anônimos, claro, de outros clientes que comprovaram que ela não era a única a sofrer desses sintomas que ela estava me comentando. E passado esse primeiro período, ela terminou convencida de que a terapia podia ser sim um caminho que ia ajudá-la a atingir o seu objetivo, capaz de transformar a sua realidade presente e melhorar as expectativas que ela tinha sobre o seu futuro. E isso foi animador, o que significa que quando finalmente nós retomamos a reestruturação cognitiva, semanas depois, com a Mariana bem mais aberta ao processo, o resultado foi muito diferente. Ou seja, nós acabamos ganhando mais tempo no lugar do que parecia que nós tínhamos perdido tempo. Você compreende isso? E aos poucos ela conseguiu reformular as suas crenças de maneira mais genuína, sustentável, no tempo dela e de um jeito completamente pessoal. Somente comigo, assessorando emocionalmente. E para mim isso é uma coisa muito emocionante. Eu não sei o que acontece com você, mas comigo é sempre muito emocionante a sensação desse dever cumprido quando a gente consegue de verdade ajudar o paciente. Inclusive, sobre esse caso, eu conto até de uma forma detalhada no meu curso a história da Betânia, uma paciente que sofria muito por quase toda a sua vida e que, na verdade, eu me comovo até hoje toda vez que eu conto essa história para alguém. E claro que Betânia é o nome fictício dela, né? Mas tá lá no meu curso, se você quiser assistir. Portanto, mais do que aplicar as técnicas de forma mecânica, é essencial nós criarmos o ambiente do quando e do como realmente aplicar essas técnicas. E isso é uma coisa que acontece quando você controla a sua ansiedade nos primeiros atendimentos, buscando conhecer mais sobre o cliente sem julgá-lo ou querer já intervir quando ainda está evidente que o cliente não se encontra preparado. Você compreendeu? Então quer dizer que quando o modelo da TCC não funciona de primeira com o cliente, a gente tem mesmo é que abandonar o modelo, né, Fernando? E conversar logo de futebol com ele. Nada disso, Guilherme. Adaptar a TCC ao cliente não significa abandonar o modelo, e sim utilizar o modelo com inteligência, sensibilidade e respeito ao tempo de cada um. Olha, eu vou te contar um outro exemplo de um paciente com ansiedade social que chegou à terapia desconfiado e pouco receptivo a interações, que vai te esclarecer tudo isso. Acontece o seguinte, ficou claro que se o terapeuta sugerisse para ele, de maneira rígida, um protocolo e já introduzisse ele nas técnicas de exposição logo nas primeiras sessões, ia ser doloroso demais e ele ia preferir, claro, abandonar a terapia, como já falei que eles fazem o tempo todo. Portanto, qual foi a primeira estratégia? A aliança, claro, acima de qualquer técnica, na busca pela colaboração. E o modelo prevê isso também, viu? Ele prevê a criação e a manutenção da aliança. E o tanto quanto isso é essencial. Além disso, tem mais uma coisa. A flexibilidade da aplicação das técnicas que nós sempre devemos lembrar, que é central em todos os casos. O que significa que ter um protocolo é somente ter um mapa de onde nós queremos chegar e de possíveis formas de como nós devemos agir para chegar ali. E como numa cidade você pode e deve evitar as piores vias, as vias mais engarrafadas, as vias mais esburacadas e até mesmo as mais perigosas, da mesma forma você tem que agir com o protocolo. Olha só, outro ponto crucial é manter uma postura de validação emocional no lugar de confundir a TCC com uma abordagem puramente lógica, tá bom? Porque não tem a ver em só ensinar o paciente a pensar de outro jeito. E também, definitivamente, não é assim que acontece. Lembra que na tríade cognitiva nós trabalhamos com as emoções e também com os comportamentos, além das cognições. E quer saber? Supervisão também, geralmente, é uma coisa indispensável. Nenhum terapeuta, por mais experiente que seja, está imune aos vieses e às falhas. Não é verdade? Buscar por supervisão clínica é sermos humildes e compreensivos de que
que nós podemos estar lidando com uma ansiedade desnecessária em nós mesmos. E que os resultados vão vir sim, só que com menos estresse e no decorrer do tempo. Agora, será que apesar de tudo, a TCC tem efeitos colaterais que ninguém te comenta? Bora ver isso nesse exato momento. E esse é o quinto tópico dos 7 tópicos que eu te prometi. E a verdade é que sim, ela pode trazer reações inesperadas. Vamos dar uma olhadinha nisso. Como eu cheguei a te comentar, um dos principais efeitos é quando o paciente começa a desenvolver uma espécie de autoquestionamento excessivo. E isso é frequentemente comum em casos de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo, especialmente na sua manifestação predominantemente cognitiva. Por exemplo, o Ricardo, que sofria com TOC baseado em ruminações, ou seja, ele não apresentava compulsões visíveis, como lavar mãos repetidamente, por exemplo, nada disso, checar portas, nada dessas coisas. Em contrapartida, sua mente era um verdadeiro campo de batalha. O tempo todo ele se perguntava: e se eu estiver enganado sobre quem eu sou? E se eu nunca conseguir ter certeza absoluta sobre as minhas decisões? E se a minha interpretação sobre a realidade estiver errada? E logo, eu percebi uma coisa preocupante nele, que quanto mais ele tentava desafiar seus pensamentos e buscar evidências alternativas para os seus pensamentos, mais preso ele ficava na necessidade de validar racionalmente cada ideia que ele tinha. Ou seja, ele transformou a própria terapia numa nova compulsão mental. O que significa que o que era para ajudar o Ricardo a sair da armadilha da dúvida que ele tinha sobre ele próprio acabou, no fundo, gerando um tipo de paradoxo. Você percebeu? Reforçando o seu ciclo obsessivo. Pois é, foi então que eu precisei mudar a abordagem ao invés de continuar incentivando ele a buscar por respostas racionais. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a trabalhar a tolerância às incertezas, ou seja, um aspecto essencial no transtorno do TOC. Você sabia? O que significa que, em vez de eu reforçar a ideia de que ele precisava encontrar uma resposta definitiva para as suas dúvidas, eu mudei tudo e passei a ajudar ele a aceitar as incertezas como parte da vida e abandonar a ideia de eliminar as incertezas completamente. E eu não tirei isso da minha cabeça, tá? Esse é um tipo de abordagem de aceitação e compromisso, que na verdade é uma TCC de terceira onda. E foi a partir daí que nós nos focamos nas técnicas de atenção plena, de foco no presente, ou seja, em outras palavras, de mindfulness, de maneira que ele se sentisse capaz de lidar com a sua realidade, diminuindo a sua ruminância mental. E com o tempo, o Ricardo percebeu que ele não precisava mais testar mentalmente cada pensamento e começou a tolerar o desconforto da dúvida e a viver um pouco mais de leveza, que foi melhorando gradativamente, sem a necessidade de revisitar os seus questionamentos repetitivos. Você compreendeu? Esse foi um processo demorado, principalmente por causa da necessidade que nós tivemos de ajustar a metodologia em meio às sessões. Mas ele conseguiu, aos poucos, se aliviar daquela ataque psíquico. E eu acho que esse caso ilustra perfeitamente como a TCC bem direcionada ela pode suavizar o problema, quando uma primeira técnica pode até ter ajudado a intensificar esse problema. Na verdade, por isso que é essencial que o terapeuta tenha um bom conhecimento dessas diferentes estradas pelas quais o cliente pode passar e que ele pode utilizar para ajudar o cliente a chegar nos objetivos que deseja. Tá certo? Fernando, não tem esse negócio do cliente chegar tão fragilizado que se sente até culpado por ele próprio não melhorar de primeira durante os atendimentos? Tem sim, Guilherme, e isso já aconteceu comigo. Esse é um tipo de mentalidade que pode gerar uma pressão interna muito forte e também piorar os sintomas dele, viu? Fazendo com que ele justamente passe a acreditar que o problema não está em você e nem na terapia, mas na própria capacidade dele, do cliente, de mudar. Olha, o que eu faço normalmente é retroceder a um nível de psicoeducação que eu chamo de feijão com arroz. Ou seja, explicar que é comum existirem idas e vindas e que a terapia nem sempre corresponde ao processo linear e que recaídas são sempre esperadas e previsíveis, dizendo para ele, inclusive, que isso acontece com os outros clientes e que por isso é comum que aconteça com ele também. Tanto que eu já estava esperando que acontecesse com ele. Porque o mais importante é nós incentivarmos o ânimo, o compromisso e os valores do paciente para que ele continue seguindo adiante. Lembrar para o paciente que só fracassa quem desiste, que de forma alguma ele é um extraterrestre, ou diferente dos demais, que nós temos ainda diversos outros caminhos que podem ser percorridos antes que ele precise perceber a si próprio como um fracasso isolado que evidentemente não corresponde à verdade, não é mesmo? Eu tive o caso de um cliente que fugiu de mim porque me disse que o que eu estava era mexendo com toda a cabeça dele e fazendo ele perder toda a identidade. Isso sim,
Sim, isso é também frequente de acontecer, viu? Principalmente em pacientes que vieram depois de viverem anos baseados num sistema rígido de crenças e que de repente nós vemos com essa conversinha de começar a desconstruir esse sistema de uma hora para outra. Afinal de contas, destruir esse sistema de uma forma muito rápida pode gerar um vazio interno no cliente e uma sensação do tipo, se eu não sou isso, então o que eu sou? E isso ainda se torna mais sério se por em cima, nós não ajudamos o paciente a recriar esse sistema colocando boas reflexões no lugar e com suficientes respostas para ele. Compreendeu? Esse pode ser, inclusive, um período muito angustiante da terapia, que precisa ser trabalhado com cuidado, porque, com as suas razões, como você sabe, os nossos clientes temem a desaparecerem no menor sinal de confusão mental. Agora, você deve estar pensando, se a TCC pode causar esses efeitos, como lidar com isso de forma responsável? Bom, é isso que nós vamos ver no penúltimo tópico. E o que acontece é que um dos desafios mais discutidos na literatura científica é justamente a eficácia da TCC para transtornos mais complexos e crônicos. Deixa eu te contar como é que funciona. Embora a TCC tenha ótimos resultados em casos de ansiedade, depressão e toque, estudos mostram que a sua efetividade ela pode ser reduzida em quadros mais severos, como por exemplo os transtornos de personalidade, a esquizofrenia e a depressão que é resistente ao tratamento. Nesses casos, a estrutura diretiva e orientada para soluções da TCC pode não ser suficiente, exigindo que você utilize abordagens complementares, como por exemplo a terapia dialética comportamental, que é a TDC, ou então a terapia de esquemas e até mesmo intervenções medicamentosas com um colega seu psiquiatra. Porém, esteja aberto sempre, inclusive a recomendar outros colegas seus para continuar um trabalho que você pode não estar conseguindo terminar. E lembre que nós devemos ser humildes e reconhecer que nem sempre nós seremos nós que vamos ajudar o cliente a obter o seu sucesso, tá bom? Além disso, algumas pesquisas indicam que a TCC ela pode apresentar dificuldades em lidar com aspectos emocionais mais profundos. Isso porque, como o seu foco está na modificação de pensamentos e comportamentos, em alguns casos, sentimentos muito complexos e traumas e conflitos inconscientes podem não ser abordados com a profundidade necessária que eles precisam ser abordados. Isso não significa que a TCC ela seja ineficaz nesses contextos, mas sim que ela precisa ser complementada com estratégias de exploração emocional e técnicas de processamento de memórias traumáticas. Para você ter uma ideia, algumas vezes a terapia de aceitação e compromisso, para o caso do seu cliente, ela pode ser a mais adequada. E se você estiver qualificado para aplicar essa terapia, isso vai ser ótimo, porque afinal de contas o cliente já está completamente vinculado a você. E seria muito bom ter conhecimento dessa ferramenta a mais no seu repertório terapêutico, para aplicar quando for necessário. Você compreendeu? E afinal, o que tudo isso significa na prática para você, Guilherme? Que a TCC é top, mas não é mágica. Ou seja, ela funciona muito bem, mas não dá para jogar em qualquer situação achando que vai resolver tudo. Depende do transtorno e do quanto o cliente se engaja e, claro, do feeling do terapeuta para ajustar as técnicas do jeito certo, né? E afinal de contas, a TCC pode ou não pode ser perigosa, Fernando? Boa! Chegou a hora de dar a resposta definitiva para isso. E é bastante clara, Guilherme. Ou seja, a TCC por si só não é perigosa, mas o seu uso inadequado, insensível e desadaptado pode ser. Insistir em procedimentos que evidentemente não estão funcionando gera o risco para o paciente se sentir um problema insolúvel, mesmo sendo submetido às melhores técnicas, e isso nós nunca podemos deixar que aconteça, tá bom? Pensa na TCC como uma medicação altamente eficaz, porque é exatamente assim que ela é. Se ela for prescrita nas doses erradas ou nas condições erradas, ela pode causar efeitos colaterais severos. É assim que a TCC se comporta. Portanto, a chave para evitar qualquer efeito desejado é simples: adaptação, timing, empatia, psicoeducação sobre a existência de recaídas, e o terapeuta precisa saber quando aplicar cada técnica, respeitar o tempo emocional do paciente e garantir que a relação terapêutica seja fortalecida antes de introduzir intervenções mais desafiadoras. Faz sentido? Além do que, a terapia dos esquemas, a terapia dialética, comportamental ou técnicas focadas em processamentos emocionais, eles sempre estão presentes com possibilidades adaptativas. Ter essas reflexões e ser capaz de produzir essa flexibilidade é o que separa um terapeuta excelente de um terapeuta que só segue protocolos sem olhar para os resultados que está manifestando evidentemente no seu paciente. Compreendido? Compreendido até aqui. Ótimo! Agora me conta, você ou o Guilherme
Já passou por alguma situação que sentiu que uma técnica de TCC não estava funcionando adequadamente como ela deveria? Deixa aqui nos comentários, porque esse debate é essencial para quem quer utilizar a terapia de forma eficaz. Lembra de escrever a palavra mágica TCC, vírgula, e o seu comentário, tá bom? Isso vai nos ajudar a identificar a série de vídeos que você estava assistindo quando comentou. Lembra também que se você quiser ver todos os vídeos dessa playlist específica, é só ir na aba Playlist e procurar a playlist com o título todo sobre TCC. Lá você vai ter acesso a outros vídeos super completos sobre mais assuntos relacionados à nossa terapia. E parabéns porque você chegou até o fim, porque eu acho que o Guilherme já tá até comendo um sanduíche agora, viu? E sobre eu ter deixado de ser psicólogo, eu fiz isso porque eu não posso atuar como um psicólogo fora do Brasil, só como terapeuta mesmo. E sobre as aulas grátis do curso, lembra que também elas estão lá no link no primeiro comentário fixado, tá ok? E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!